Estamos na conferência do Espírito Santo, querido. Que privilégio para eu poder estar aqui à frente, poder ser ministro dessa noite. Que o Senhor fale poderosamente ao coração de vocês, como Ele tem falado ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com a igreja. Repita comigo: como liberar o poder do Espírito Santo. Agora eu aprendi com o pastor Domingos, agora bonito, vamos lá? Como liberar o poder do Espírito Santo. Aleluia, querido. O Senhor tem nos abençoado. No dia de ontem, pastor Domingos foi usado poderosamente, e nós já podemos sentir o vento soprando e a mudança do Senhor acontecendo na nossa igreja. E Deus tem mais para nós. Vai depender da sua sede, querido. Cada um tem a unção que respeita, cada um vai alcançar aquilo que está buscando, desde que também esteja disposto a entregar. Entregue. A palavra continua falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então eu quero ver o tamanho da sua sede nessa noite, querido. Entrega ela ao Senhor. Há alguns meses eu pude participar de um congresso, e um dos ministrantes ali era o próprio pastor Domingos. E ele trouxe algo que eu nunca tinha aprendido, nunca tinha percebido na palavra do Senhor. Algo muito precioso que se encontra no Evangelho de Lucas. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, a verdade é que ninguém, até hoje, pôde ser totalmente tomado pelo Espírito Santo como o próprio Jesus o foi. Mas Jesus continua testificando à sua igreja, dizendo: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras ainda maiores fará. Que obra você está disposto a fazer na autoridade e poder do Espírito Santo? Porque eu gostaria de compartilhar com você uma crescente na vida de Jesus. Vamos aprender com Jesus o que é poder do Espírito Santo. Porque algumas semanas atrás eu estava lendo o texto de Lucas 4, 14 a 21. Lucas 4, de 14 a 21. Diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Repita comigo: no poder do Espírito. No poder do Espírito. Aleluia, querido. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. E ele foi a Nazaré. Repita: Nazaré. Onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ei, querido, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
E essa voz do Senhor, ela tem que continuar ecoando no seu coração. Feche os seus olhos agora e vamos declarar: hoje se cumpriu. Vamos lá, queridos, todos juntos, vamos lá. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Pode abrir os olhos, porque ela se cumpriu. E se cumpre cada dia na vida de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, tem que ser no poder do Espírito Santo. Lucas 1:35. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo do Senhor respondeu para Maria: o Espírito Santo, repita, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas a experiência com Jesus, com o Espírito Santo, não foi só ali. Avance mais. Lucas 3, de 21 a 22. Lucas 3, de 21 a 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o que aconteceu, queridos? O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A experiência de Jesus com o Espírito Santo não foi só quando ele foi concebido. Agora, no momento do seu batismo, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Mas nós aprendemos mais ainda no livro de Lucas. Leia agora Lucas 4:1. Olha o que aconteceu logo em seguida. Jesus, cheio, repita, do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa é a primeira citação em que a Bíblia menciona que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Jesus estava cheio do Espírito Santo para enfrentar 40 dias, 40 noites de jejum e um momento de tentação com o inimigo sobre a vida dele. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, ele foi batizado, o Espírito Santo se colocou sobre a vida dele. E agora ele vai para o deserto na sua tentação. E ele vai cheio do Espírito Santo. E a Bíblia continua nos ensinando, porque existe Lucas 4:14. Agora, querido, ele não está só cheio do Espírito Santo. Vamos ler juntos? Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ei, querido, a concepção, o nascimento de qualquer criança, de todos nós, é um milagre do Senhor. O Espírito Santo, ele, como o pastor Domingos trouxe ontem, ele é aquela força geradora do Senhor. E Deus continua dizendo: faça-se, e o Espírito Santo executa. E se você foi concebido um dia, querido, isso é um milagre de Deus. O homem, ele tenta de todas as formas reproduzir as maravilhas que o nosso Deus tem realizado, mas o Espírito Santo é a chave.
e estava lá na concepção. Ei, querido, você é precioso, você também foi concebido, você é um milagre de Deus. Então, se Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, o Senhor também estava lá no momento em que você foi gerado. O Espírito Santo já te visitou ali, quando você ainda era uma substância informe. Ele já te conhecia. Aquele que é batizado, entrega a sua vida ao Senhor, a palavra fala que ele recebe o selo, o penhor da salvação, que é o Espírito Santo da promessa. Então, filho, se você já aceitou a Jesus, se você já aceitou Jesus do fundo do seu coração, entregou a sua vida para Ele, o Espírito Santo já desceu sobre a sua vida. Como aquela pomba um dia veio sobre Jesus, e ouviu-se uma voz do céu, falou: esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Ei, você é filho amado que traz muita alegria para o Senhor. E o Espírito Santo do Senhor repousa sobre a sua vida. Eu creio que você tem buscado a presença do Senhor, e o Senhor Jesus foi para enfrentar aquela batalha no deserto. E Ele não foi de qualquer jeito. Jesus chegou no deserto cheio do Espírito Santo. E eu creio que muitos aqui estão cheios do Espírito Santo. Eu creio, ainda mais depois de uma ministração sobrenatural como aquela do nosso amado pastor Domingos. Ei, se você não estava, creio que você está. Agora a questão, querido, é que ser concebido pelo Espírito, batizado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo de Deus, tudo isso é sobrenatural. Mas eu convido toda a igreja a nós darmos mais um passo na direção do nosso Deus nessa noite. É tempo de não ficar apenas cheio do Espírito Santo de Deus, mas de nós darmos um passo para nos apropriarmos e assim andarmos no poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu tenho acostumado a ir viajar todos os dias para o meu trabalho. Algumas vezes eu esqueço, mas outras eu lembro e falo: bom dia, Espírito Santo. Ele está ali, do meu lado. Ele está aí do seu lado agora, está pulsando dentro da sua vida, dentro do seu corpo, no seu coração. E Jesus, Ele nos ensina como liberar o poder do Espírito Santo. Porque, querido, enquanto Ele estava no deserto ali, não era necessário o poder do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida dele, ele estava cheio, e ele pôde afastar a ação do inimigo na vida dele. E eu queria dizer algo aqui antes de avançar. É assim, talvez você já ouviu isso, mas tem pessoas que falam assim: para Jesus é fácil, Jesus é Deus. Jesus, Ele tinha todo o poder, então realizar sinais e maravilhas, Ele era Deus. Mas a palavra fala que Ele se esvaziou, repita, esvaziou. Se Ele se esvaziou da sua glória, querido, Ele era totalmente homem aqui, como você e eu. Então, como andar sobre as águas? Como curar? Como ressuscitar mortos? Repita: no poder do Espírito Santo. Isso é acessível,
Isso está à disposição da igreja. Toda a igreja tem acesso ao poder do Espírito Santo. Ele é o caminho, Ele já mostrou o caminho, e Ele é o caminho, e Ele já mostrou como fazer. Depois que Ele acabou aquele momento de tentação no deserto, o início do ministério de Jesus foi começar a avançar e proclamar nas cidades. E a palavra fala que Ele, no poder do Espírito, Ele ensinava nas sinagogas, todos o elogiavam, e Ele se lembrou de Nazaré. Agora Jesus é famoso, Ele já está famoso, as pessoas conhecem Jesus. Talvez as pessoas te conhecem como alguém que é espiritual, é cheio do Senhor. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, Ele não se esqueceu daqueles que cresceram com Ele. Ele preferiu ir para Nazaré. A gente sabe que, infelizmente, em Nazaré, as pessoas não o viam ainda como o Cristo, e Ele sabia que aconteceria isso, mas mesmo assim Ele não desistiu das pessoas de Nazaré. Ele vai até Nazaré. Você tem voltado às suas origens também, mas agora é diferente, não mais na carne, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Qual o impacto da igreja no meio da sociedade? Tem que ser no poder do Espírito Santo de Deus. E era costume de Jesus, eu creio que Ele aprendeu na escola dominical da sua sinagoga, querido. Porque a gente lê ali no verso 16 que Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Jesus já nasceu sabendo toda a Bíblia. Ele é Deus? Não, filho, era costume de Jesus ir até a sinagoga. Sempre há mais o que aprender do Senhor, é uma fonte inesgotável, porque o costume de Jesus era ir até a sinagoga de Nazaré, e Ele levantou-se para ler. Eu imagino que como alguém que está sempre participando, né? Quem vai ler hoje? Jesus, Jesus lê, pode vir, vem cá Jesus, leia para a gente o texto. E não por acaso, né? Entregaram para ele o rolo de Isaías. Podia dar o de Ezequiel, podia dar o de Abacuque, entregaram o de Isaías. E aí ele abriu e foi procurando e encontrou o que ele procurava lá no capítulo 61 de Isaías. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 61. Abra a palavra do Senhor em Isaías 61, querido. E Jesus começa a ler Isaías 61. Nós precisamos ler Isaías 61 todos os dias. Porque o mesmo Espírito que repousava sobre Jesus, Ele está sobre a igreja do Senhor Jesus. E Ele lê, e Ele fala: isso que vocês acabaram de ouvir se cumpriu hoje. E eu repito, isso se cumpriu, se cumprirá, vai se cumprir. E à medida que a igreja do Senhor caminha, isso vai se cumprir. As verdades de Isaías 61 vão se repetir na sua vida, na minha vida. Em Mateus 28, 18,
Jesus ele começa a comissionar o seu povo, e ele diz assim: foi-me dado toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. E no verso seguinte ele fala assim: portanto, vão. Com a mesma intensidade, com a mesma força, vão. Aquele texto de João capítulo 20, versos 21 e 22, pastor Domingos leu ontem, João 20, 21 e 22, que texto lindo e precioso. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ei, assim como o Pai enviou Jesus, Ele envia a igreja. E olha o verso 22, e com isso soprou sobre eles, e disse: recebam o Espírito Santo. Mateus 61, Isaías 61 é para você também. Não era só Jesus, porque da mesma forma como o Pai o enviou, Ele os enviou, Ele nos envia. As mesmas capacidades que estavam sobre a vida de Jesus, estão sobre o povo de Deus. Então existem algumas marcas que acompanham a igreja quando ela caminha no poder do Espírito Santo de Deus. Você quer verificar se uma igreja ela tem andado no poder do Espírito? Você deseja descobrir se o poder do Espírito tem sido atuante na igreja? Alguém vai pensar: nós vamos conseguir perceber isso quando as manifestações forem sobrenaturais aqui, pessoas tiverem encontros sobrenaturais com o Senhor. Aleluia! Isso é verdade, isso é uma demonstração, porque a gente vê isso em Marcos 16. Mas há mais. O poder do Senhor nos leva além. Porque em Isaías 61, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre nós. Vamos repetir? O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre nós. De novo, o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre nós. E Ele nos ungiu, porque o Senhor nos ungiu para um motivo: para levar boas notícias aos pobres. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja para levar boas notícias para os pobres. O paizão usou uma expressão alguns domingos passados. Ele falou assim: algumas pessoas estão buscando o Espírito Santo apenas para ter um barato espiritual. Mas o Espírito Santo é muito maior do que isso, filho. O Espírito Santo te chama para levar boas notícias para os pobres, pessoas que estão pobres de vida, de esperança. E você chega com vida. Sabe a água da vida lá do poço da Samaritana? É essa vida que tem em você. E você pode dizer como Jesus disse para a samaritana: talvez se você tomar a água que sai desse poço, você vai voltar a ter água, vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ele me enviou, Ele nos enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Uma das versões, creio que em João, a palavra para o Espírito Santo, o Consolador ali, é o Parácletos, aquele que conforta.
aquele que consola, aquele que abraça, aquele que não olha para si apenas, mas que ele suporta, apoia. Você conhece alguém que está assim, querido? Com o coração quebrantado, talvez porque perdeu alguém precioso, talvez porque está enfrentando uma luta grande e o coração está quebrantado. E o Senhor quer usar a sua vida, porque o Espírito Santo está sobre você, para que você dê um passo no poder do Espírito Santo e leve para essa pessoa vida. Conforte aquele que está com o coração quebrantado. Mas o Espírito Santo, ele está sobre o povo de Deus, para anunciar liberdade aos cativos. Tem pessoas que estão acorrentadas, algemadas por pecados, por situações que aconteceram no passado. Elas vivem em um quarto escuro nas suas vidas, imaginando: eu nunca vou conseguir viver. Eu vejo os outros, eu não tenho prazer na vida. Acorrentado, preso, talvez com uma opressão demoníaca sobre a vida dela também. Talvez acorrentado por uma doença também, mas ela está acorrentada. A igreja vem como aquele que brilha como a luz do sol, e ela quebra as correntes. Ei, querido, você lembra de alguém que trabalha com você, é da sua família, e que precisa ter as correntes quebradas? Você tem a chave das correntes. Você tem essa chave. Fala para ele: vem cá, deixa eu abrir, deixa eu libertar você, porque o Espírito Santo me deu uma chave. O Espírito Santo deu a chave. E libertação das trevas aos prisioneiros. Algumas versões falam sobre dar vista aos cegos. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão, falarão novas línguas, beberão veneno e não morrerão, imporão as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas. A chave está com você, querido. Sabe aquela pessoa que você conhece, está com câncer e que você ama demais? A chave está com você. Talvez está com uma doença terminal. A chave está na sua mão. Vamos liberar essa chave. Proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Proclamar o ano da bondade é falar assim: ó, Ei, Jesus já morreu por você, os seus pecados estão pagos. Porque o ano da bondade era um ano que acontecia, acho que a cada um período de 50, 70 anos. E naquele ano todas as dívidas eram perdoadas. Não havia mais dívida, não devia mais no banco. Imagina isso. Tem um candidato aí que tentou colocar isso aí, não sei se vocês lembram. O Senhor Jesus já faz, e o Senhor Jesus já pagou a dívida de todo mundo, querido. Ele já fez. E ele continua falando assim: tetelestai, está pago, está quitado, está liquidado. E você vai levar, e essa é verdade para as pessoas, falar assim: ó, já está pago. Não precisa mais ficar se remoendo pelo que aconteceu com você ontem, porque Ele já pagou o preço por você. Não permita que o inimigo te acuse de mais nada, porque já está pago. Não importa o que você fez, a esperança chegou. A esperança chegou. É isso que o Espírito Santo faz, querido. Para consolar os que andam tristes. É para isso que o Senhor te chamou, querido. E se você está triste nessa noite, eu creio que o povo do Senhor, no poder do Espírito Santo, vai te consolar.
E essa é tão linda, porque quando as pessoas elas tinham um momento de luta, quando elas tinham um momento de tristeza, a palavra fala que elas rasgavam as roupas delas, elas colocavam roupas de pano de saco, pegavam cinza e colocavam sobre as cabeças, como um sinal de tristeza. Talvez você tenha visto por aí, pessoas com um monte de cinza na cabeça. Onde ela vai, você percebe que ela não está legal. E aí, o Espírito do Senhor, o soberano, Ele está sobre nós. Sabe para fazer a quê? Para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas. Imagina agora, querido, aquela pessoa que trabalha com você, da sua família, você com uma coroa celestial, colocando sobre a cabeça dela e falando assim: você é príncipe do Senhor, você é princesa do Senhor, o Senhor te ama, o Senhor se importa com você. É isso que é o poder do Espírito Santo de Deus avançando. E ele fala assim: óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Onde o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, como nós estamos aqui, querido, quando nós começamos a avançar no poder do Espírito, nós começamos a impactar. E eu quero te trazer algo, não sei se você percebeu aqui, mas em cada um desses pontos aqui que falam sobre o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre nós, em todos eles, repita comigo, todos, em todos existe a interação entre um homem e um outro homem, uma mulher e uma outra mulher. É entre pessoas que o poder do Espírito Santo acontece. Se não há pessoas, você pode estar cheio do Espírito Santo, mas você não vai ver o poder do Espírito Santo de Deus. Apenas a vida em conjunto, em comunidade, nos permite ver o poder do Espírito Santo acontecendo. Quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Então ame pessoas, ame vidas, se importe com elas, se interesse pelas pessoas, mesmo quando elas não se importarem com você, pague o preço de se aproximar das pessoas. Porque se você não ama pessoas, você nunca vai experimentar o poder do Espírito Santo de Deus. Porque o poder vem para trazer vida ao que estava morto. O vale de ossos secos se transforma num forte exército. Tem muitos ossos secos ao redor do povo de Deus nos dias de hoje, filho. Ergam os olhos, os campos já estão brancos. Nós precisamos abraçar. São ações por vidas. Ei, talvez você veio aqui essa noite e a sua pegada era: eu quero sair de lá cheio do Espírito Santo. Aleluia! Saia cheio do Espírito Santo. Mas quando você pisar do lado de fora aqui, ou aqui enquanto você estiver aqui dentro ainda, já deixa o poder do Espírito fluir através da sua vida, abençoando quem está do seu lado, abrindo os olhos de quem não vê. O poder acontece, o poder é real, mas eu preciso me importar, me interessar, me aproximar, pagar o preço de estar junto, te ouvir. Eu estava na torre agora há pouco, e os discípulos, eles combinaram de orar pela minha vida. Falaram: o paizão vai estar ali ministrando, trazendo uma palavra, então, paizão, a gente vai orar por você. Sabe por que isso aconteceu? Porque o poder do Espírito Santo, não meu,
alcançou a vida deles um dia, de alguma forma. A glória não é minha, a glória não é sua, porque quando o poder do Espírito de Deus flui através da sua vida e alcança aqueles que estão ao seu redor, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. E a gente começa a ver algo muito lindo acontecendo. Não sei se você algum dia já leu a continuação. Ele não quebra o verso aí, no verso 3, mas eu vou ler a parte B do verso 3. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Olha o verso 4: eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Eu quero que você pare para analisar comigo o final do verso 3 e o verso 4. Já não está mais falando do povo de Deus cheio da unção do soberano Deus, para impactar as pessoas com o poder do Espírito. Agora ele já está falando o que acontece com as pessoas que foram alvos do mover da unção do poder. E olha o que acontece com elas, querido. Eles serão chamados carvalho de justiça. Sabe o que é profetizar vida sobre os ossos secos? É você saber que hoje é um osso seco, mas eles serão chamados carvalhos de justiça. Carvalho de justiça, o que isso significa? Eu fui pesquisar o que é carvalho de justiça, querido. E eu estava lendo, e eu descobri que o carvalho é uma árvore bastante comum lá em Israel, na região. E ele é uma madeira muito firme, muito forte. E ela tem uma propriedade sobrenatural, sabe qual é? Se você quebrá-lo, se você cortar o carvalho, ele tem uma capacidade de brotamento sobrenatural. Você cortou, ele já era um tronco grande, você cortou ele, e aí ele tem capacidade de se reconstruir. E daqui a algum tempo, você passa ali, onde aquela árvore tinha sido cortada, você já vê aquele broto crescendo e se tornando de novo uma grande árvore forte. O que a palavra está dizendo é que quando nós somos movidos, somos cheios, nós fomos concebidos pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo repousou sobre as nossas vidas, nós somos cheios do Espírito Santo e começamos a andar no poder do Espírito Santo. As pessoas que são alcançadas através da vida do povo de Deus, elas são como um carvalho, que por mais que quebre, por mais que alguém tente roer, cortar, serrar, elas permanecem. Jesus ainda continua dizendo: frutos que permaneçam. Mas essa força não é do carvalho em si, porque se fosse o carvalho, então agora virou o super-homem. Não, as pessoas impactadas pelo poder através da sua vida, através da minha vida, elas são como um carvalho de justiça, porque elas sabem que a glória, a honra, a força, o poder, o perdão pelos pecados que apertam lá no seu coração, vem do Senhor. Elas foram justificadas pelo nosso Deus. E agora, você pode falar para ela o que você quiser, porque ela está firme no Senhor, e não arreda mais o pé. Ela é carvalho de justiça. Fala assim, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E ela é assim,
Os frutos da igreja são carvalhos de justiça, mas eles são plantio do Senhor, para que Ele consiga manifestar a glória dEle. Olha, era um drogado, traía a esposa, foi um assassino, mas agora é carvalho de justiça. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Carvalho de justiça para a glória do Senhor. Carvalho de justiça para a glória do Senhor. Não só isso, olha o 4. Eles reconstruirão as ruínas velhas. Imagina uma cidade que foi abalada por um terremoto, por um vulcão, alguma coisa, um desastre natural veio, destruiu tudo. Mas o poder do Espírito Santo que vem sobre a igreja, ele move as pessoas, e agora elas começam a reconstruir aquilo que estava arruinado. Será que vale a pena eu investir no meu casamento? Será que vale a pena investir na minha esposa, no meu esposo? Meu filho já é um caso perdido para as drogas. E aí a palavra diz assim, eles reconstruirão as ruínas velhas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. É isso que vai acontecer quando o povo de Deus começa a andar no poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. A gente pode ficar aqui, querido, se enchendo do Espírito Santo, engordando com o Espírito Santo, mas existe algo muito mais lindo, algo sobrenatural que o Senhor pode fazer através da vida da sua igreja, quando ela permite que o Espírito Santo não fique aqui apenas, e ele comece a fluir como um rio. Aquela citação de Ezequiel em que o rio, ele passa por baixo, porque o rio, ele está preso dentro do templo, e aí a porta do templo já não consegue segurar o avanço do rio, e a água começa a escorrer por debaixo da porta, e onde essa água passa, ela vai formando um rio do Senhor, e onde o rio do Senhor passa, a restauração de vida. Se cumpre Isaías 61. Isaías 61 vai acontecendo, o rio de Deus vai fluindo através da sua vida. E aí você vê lá no seu trabalho pessoas que você precisa confortar, pessoas que precisam do amor de Deus, precisam de esperança, precisam saber que o ano da graça do Senhor já chegou. Tem pessoas que vivem se culpando pelo pecado, elas ficam se martirizando, falando assim: eu não sou bom o suficiente para seguir ao Senhor. E Deus olha para eles, fala assim: já está pago, filho, já está pago, você não precisa disso. Alguém tem que falar para ele que não precisa mais disso, já está pago. Feche os seus olhos. Pensa na situação mais absurda, o crime mais hediondo, a coisa mais absurda que aconteceu, que você tem ciência, a coisa que te abominou, causa ojeriza você, porque você sente que aquilo foi algo tenebroso, cometido por alguém. Ei, querido, aí com seus olhos fechados, declara assim: já está pago. Já está pago, querido. Não importa o que foi feito, eis que faço novas todas as coisas. Começou de novo, zerou. E se eu aplico 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de Deus está acessível a todos. Talvez lá no seu trabalho você precisa apresentar o perdão de Deus para alguém.
Deixa o rio de Deus fluir através da sua vida. Deixa o Espírito Santo do Senhor fazer o sobrenatural no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, lá na sua faculdade, na sua vizinhança. Deixa as águas do rio do Espírito fluírem através da sua vida. Porque à medida que você permite que o poder do Espírito Santo haja através da sua vida, olha o que acontece. Verso 9. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É como se você hasteasse uma bandeira muito grande. Imagina aquela bandeira linda do Brasil subindo aqui agora, e ela está lá tremulando, e onde as pessoas passam e vêm, eles lembram Brasil. Quando você permitir que o Espírito do Senhor movimente, gere poder, gere vida através da sua vida também, a vida daquela pessoa, ela se transforma em uma linda bandeira, hasteada no alto dessa cidade. E sempre que ela passa por alguém que a conhecia antes, e ela vê aquela bandeira linda, fala assim: mas olha como ele está diferente. Olha como ela está diferente. O que aconteceu? É a bandeira do Senhor brilhando na vida dele, queridos. E ela balança, e à medida que o vento do Espírito sopra, balança mais ainda, querido. E ela brilha, meu Deus. E ela, não somente isso, seus descendentes, à medida que você permite que o poder de Deus se manifeste através de você, e as pessoas sejam impactadas, acontece algo incrível, porque as pessoas saem do verso 3 e 4, fala assim, ó, elas saem do 3 e 4, e elas entram no 1, 2, e elas entram no 1 e no 2, porque agora eles não são mais aqueles que ficam lá, olha, então eu estou triste, eles reconstruirão as ruínas. Não, agora eles também estão cheios do Espírito Santo. E aí o verso 1 acontece de novo, e o verso 2 de novo, e aí outras pessoas são alcançadas, versos 3 e 4, e daqui a pouco esses versos 3 se tornam 1, 2 de novo. O poder do Espírito Santo através da igreja gera descendentes. E lá no verso 9 fala assim: todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Vai crescendo, querido. É impossível segurar isso, porque onde tem alguém que está sofrendo, onde tem alguém que está triste, onde tem alguém que está com cinza, com tristeza, está no pó, vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que agora vai até lá com uma coroa real, e coloca sobre a cabeça dele, e fala assim: chega de tristeza, querido, agora é tempo de celebrar o Senhor, o que Ele fez e o que Ele vai fazer na sua vida. Deixa eu colocar uma coroa na sua cabeça, deixa eu te erguer, deixa eu te mostrar ao Senhor o amor que Ele tem por você. Para que isso tudo aconteça, querido, alguém vai falar assim: puxa, eu gostaria tanto de ver mais milagres, eu gostaria tanto de ver mais o poder do Senhor quando a igreja avança. Existe uma chave para que o poder seja ligado, querido. Fala assim, ó, é o amor. É o amor, querido. Tem pessoas que quando estão orando por um doente, ele está com raiva da doença,
Ele está muito bravo com aquela doença. Oh, doença! Não, filho. O problema não é a doença. Ela é só um detalhe. O importante é a pessoa que está deitada naquela cama ali, ó. É alguém precioso. O seu amor ativa o poder de Deus através da sua vida. Quando você começa a amar as pessoas, escolhe se importar com elas, não fica mecânico. As pessoas sabem quando você tenta só ficar paparicando elas, agradar elas. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo assim, quando você realmente se importa. Mateus 9:36. Olha, está escrito em Mateus 9:36. Lembra que a gente usou Jesus? É Jesus aí, ó. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Olha o que aconteceu em seguida, verso 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele olha para as pessoas e vem um peso da glória de Deus aqui dentro de Jesus e fala assim: eles estão sofrendo como ovelhas que não têm norte, sem esperança, mas a esperança, a vida. Ei, vamos clamar para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. Temos que ajudar mais gente. Clama, discípulos. Precisamos de mais pessoas que queiram andar no poder do Espírito de Deus. Não só pessoas que querem estar cheias. Foi concebido, foi batizado, está cheio, aleluia. Dá o próximo passo, seja cheio do poder do Espírito. Clama aos trabalhadores que venham, porque as pessoas estão desamparadas. Elas precisam de alguém que seja as mãos, os braços, o corpo de Jesus, que é a igreja. E quando elas tiverem isso, querido, aí o vento sopra. Lucas 7:13. Em Lucas 7:13 a gente vê a história de uma senhora, uma viúva, que está indo enterrar o seu filho. É a viúva de Naim. E a palavra fala que ela vinha ao lado do caixão do filho, chorando em voz alta. Volta um verso 13. Olha lá o que Jesus fala para ela: não chora não. Para de chorar. 14. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Ei, não era morte, não era a capacidade de ressuscitar alguém, era o coração de Jesus que, quando viu aquela mulher, se movimentou aqui dentro, querido. Ele falou: existe algo aqui que precisa acontecer. João 11, 33 a 35. Estamos caminhando para o fim, filho. João 11, de 33 a 35. Nós temos aqui Lázaro. Incrivelmente, querido, não foi escolha, ok? Não foi. São 2 milagres sobrenaturais de ressurreição. Mas olha o que acontece. O ponto não é o problema da doença, da morte. O ponto é o coração, o amor que arde aqui, ó, no peito de Jesus.
porque ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Ei, querido, você ainda se agita quando você vê alguém chorando por um problema, uma luta que está passando? Hein? Ou está cauterizado aí, ó? Clama assim: Deus, me dá um coração de carne, eu quero me importar, eu quero que aconteça igual Jesus, eu quero que as coisas se movimentem aqui dentro, ó. Quando eu ver alguém sofrendo, chorando, eu não quero que as coisas passem e eu insensível. Ei, deixa o Espírito tocar na sua vida. Onde o colocaram? Perguntou ele: vem e vê, Senhor. Responderam eles. Olha o 35. Ei. Vai ativar o poder do Espírito Santo, o amor que está jorrando do coração de Jesus. O amor ativou o poder. Ele não está seco, vazio, e aí tem um coração aqui, ó, pulsando. E aí o que acontece depois? Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Ei, querido, você acha, se falar isso aí para Jesus, eu imagino que Jesus não estava chorando, né? Ele estava chorando mesmo. Você tem chorado pelas pessoas que estão ao seu redor? Talvez alguém da sua família está chorando agora. Talvez alguém que trabalha com você tenha chorado. Você tem chorado com os que choram? Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Quando você começar a andar no sobrenatural, no poder do Espírito Santo, as pessoas vão começar a apontar o dedo para você. Aí, ó, quem que você pensa que é? Você acabou de se converter, chegou na célula agora, mas o coração estava pulsando aqui dentro. Jesus outra vez profundamente comovido, repita, querido, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Ei, querido, deixa Isaías 61 acontecer na sua vida. Arranquem as pedras para que o povo de Deus manifeste o poder do Espírito Santo. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Ai, será que você vai conseguir fazer o que você quer fazer? Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olha, Isaías 61:3, 61:4 de novo, querido. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, ele não olhou para dentro da gruta. Ei, quando você começar a mover o poder do Espírito Santo, não olhe para as coisas que te afligem, olhe para o alto. Alguém disse, o povo precisava contemplar a nuvem, olhando para o alto. E ele disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Coração derramado, poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Já ouviu, querido? Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que o Senhor me enviaste. Depois de dizer isso, Lázaro bradou em alta voz. Jesus bradou, Lázaro, venha para fora. Quantos Lázaros você conhece que precisam vir para fora? Estão esperando o cumprimento de Isaías 61 sobre a sua vida.
Estou esperando o cumprimento de Isaías 61, 1 e 2 da sua vida. E você falando assim: Lázaro, vem para fora. João, vem para fora. Antônio, vem para fora. Maria, vem para fora. E aí sabe o que vai acontecer, querido? Quando você começar a permitir que o poder do Espírito Santo avance através da sua vida. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aquilo que está impedindo ele, querido, de avançar, aquilo que está acorrentando ele lá no fundo da caverna, aquilo que tem prendido as pessoas que estão ao seu redor, isso vai ser arrancado delas, quando você permitir que o poder do Espírito avance através da sua vida. Estamos numa conferência do Espírito Santo, concebidos pelo Espírito, um milagre de Deus. O homem não consegue, não vai conseguir. Pode tentar manipular, mas não pode criar. Batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre a sua vida. Você já tem o penhor da salvação. O Espírito Santo, ele vive em você. Você está cheio do Espírito Santo, porque você tem ouvido, tem sentido o vento do Espírito soprar, tem buscado a presença dEle. Mas nessa noite eu te convido a dar mais um passo, querido, e começar a caminhar como Jesus, no poder do Espírito Santo. Se você ficar cheio e não der o passo para ser no poder do Espírito, é mar morto, não há vida no mar morto. Não guarde para você aquilo que pode ser compartilhado. Ei, compartilhe a vida do Senhor no meio do seu povo, no meio das pessoas que você conhece. Sabe o que acontece lá na glória, querido? Quando a igreja começa a avançar e fazer o que tem que ser feito, acontece Isaías 61, 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, pôs em mim o manto da justiça, como um noivo adorna a cabeça, que adorna a cabeça como um sacerdote, como uma noiva que se enfeita com joias. É assim que o Senhor faz, querido. Ele já tem te capacitado com tudo que você precisa para ser uma testemunha do poder sobrenatural do nosso Deus. Ele já tem te ornado, tem te preparado. Ei, você estava ontem, se não está, você está aqui hoje. Seja cheio do Espírito Santo. E o meu filhão continua perguntando: cheios para quê? Para que aconteça Isaías 61, 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e um jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. O Senhor vai fazer nascer, querido, a justiça, vai fazer nascer o louvor. Como que Ele vai fazer isso? Através do poder do Espírito Santo que foi colocado sobre a sua vida, sobre a minha vida. E aí a gente vai cumprir Atos 1:8. Porque vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas. Testemunha tem que falar para alguém, querido, tem que contar para alguém.
Não existe testemunha, não há mover do poder do Espírito sem que haja o mover de uma testemunha. Alguém que vai dizer assim, ó, tem jeito sim para você. Alguém que vai falar assim, olha, vai acontecer. Eu vou ver Isaías 61:3, Isaías 61:4 na sua vida. E logo nós veremos Isaías 61:9. Você vai gerar descendentes. Você que hoje é estéril, você que hoje é vazio, você que hoje é um osso seco, se tornará um pai de multidões, mãe de multidões, porque vida jorrará através da sua vida. E o rio de Deus que flui por debaixo da porta do templo, que é o templo do Espírito Santo da sua vida, ele vai alcançar, e onde esse rio passar, tudo ele vai transformar. E a gente vai ver aquela paisagem seca, árida do seu trabalho se transformando na floresta amazônica. A variedade, aquele ambiente frio, vazio, triste, a gente vai derramar o óleo da alegria do Senhor ali, querido. Todo mundo feliz, contente, gostoso. Estamos trabalhando muito, mas vai ser sobrenatural. Nós vamos alcançar o que nunca foi alcançado. Aleluia! Deixa o Senhor agir através da sua vida. Seja Isaías 61:1, 2.